E eu quero falar com você que está nos visitando hoje. Quero te dar as boas-vindas. Se hoje é o primeiro dia que você está conosco, seja muito bem-vindo. Que você se sinta em casa e que você sinta, mais do que qualquer coisa, a presença de Deus aqui. Esse é o nosso objetivo. Se você já veio mais de uma vez, mas ainda é visitante, também seja muito bem-vindo. Essa casa é sua e nós queremos manter contato com você, saber de você, saber como alcançar a sua família. Então nos procure no final do culto, amém? Muito bem, hoje o tema que nós vamos abordar é desconstruindo. Desconstruindo. Abra sua Bíblia lá em Oséias. Ou se você acha que Oséias está muito difícil de achar, olha no telão. Oséias 6:1. Oséias 6:1. Um texto que Deus fala através do profeta para Israel. Oséias 6:1. Diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Vamos ler mais uma vez. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Apóstolo, o que você quer dizer com isso hoje? Palavra que Deus deu ao povo de Israel. O termo desconstruir tem sido muito usado ultimamente, né? Desconstruir no sentido de pensamentos, mentalidades, da sua maneira dos seus sentimentos, das suas estruturas internas e pessoais. Fala-se muito em desconstruir para reconstruir. Hoje é muito comum a gente ouvir esse termo, então para você não soa estranho. Mas o que será que Deus quer falar com relação a desconstruir? Uma coisa importante é que Deus desconstrói algumas coisas para depois reconstruir. É importante a gente entender. O texto diz: ele fere ou ele permite a ferida, mas ele mesmo a atará. Ele mesmo a curará. Destruir para trazer ressurreição. Desconstruir, melhor falando, para trazer ressurreição. Eu estou muito na vibe de domingo que vem. Estou com muitas expectativas sobre o domingo que vem de manhã, que vai ser a manhã da ressurreição, a manhã de Páscoa. E o que Deus tem colocado muito no meu coração é que há áreas da nossa vida que precisam de ressuscitar. E no domingo, que é o domingo em que nós focamos na história para a questão de Jesus ressuscitar, é um momento em que muitas dessas coisas que estão sendo desconstruídas em nós vão vir à luz novamente, vão voltar. Às vezes relacionamentos, às vezes casamento, às vezes relacionamento com filhos, às vezes vida financeira, às vezes questões emocionais, às vezes maneira de nós pensarmos. Tantas coisas que ao longo da vida muitas vezes vão sendo desconstruídas. E chega um momento de ressuscitar, de vir à luz. Eu não quero falar mais sobre isso, porque esse é o tema do domingo que vem. Só quero deixar o gostinho para você não deixar de vir no domingo que vem pela manhã, porque vai ser essa manhã de ressurreição. Mas vamos a esse foco hoje. Há momentos que Deus precisa mexer em feridas da nossa alma, em situações que nós já vivemos, em circunstâncias, para que a cura venha. Quem trabalha na área de saúde, não é o meu caso, sabe bem
que uma ferida, ela precisa ser limpa, todo o tecido adoecido precisa ser retirado, para que então haja a cicatrização, a saúde e a ferida seja atada. É assim que Deus fala em relação às situações que cada um de nós já vivemos pela vida e que muitas vezes trouxeram feridas que talvez ainda hoje estejam doendo, ou talvez feridas atuais que ainda nos incomoda, que ainda gera em nós desconforto, tristeza, dor. Existem feridas que são calcificadas de uma forma que passam anos e aquela situação continua te incomodando, aquela situação continua te trazendo dor. E há momentos que Deus permite situações como essa, feridas assim, mas a promessa do Senhor é que Ele mesmo atará, Ele mesmo curará aquelas feridas que muitas vezes ao longo da vida, circunstâncias, ou quando você era criança, ou o contexto que você viveu, ou o casamento que você está vivendo, feridas que às vezes permanecem abertas durante um longo tempo. O Senhor diz que Ele vem e Ele mexe, Ele tira aquele tecido todo adoecido para sarar. Por isso que nós estamos falando tanto sobre, no domingo que vem nós falarmos sobre ressurreição. Porque hoje eu quero falar sobre as questões que Deus muitas vezes permite na nossa vida para nos desconstruir em algumas áreas, em algumas situações. Veja bem, uma diferença muito importante é que desconstruir é diferente de destruir. A Bíblia diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Não é o caso de Deus. Deus muitas vezes nos coloca em situações em que Ele vai desconstruir algumas coisas, e você vai entender por quê. Porque há necessidade de reconstrução de algumas coisas. Então, Deus não destrói, não é para destruir e terminar, não, é para desconstruir e construir algo novo, para um novo tempo, para um novo momento, para uma nova estação, como vimos semana passada aqui do púlpito, um novo tempo. Quer ver um exemplo? Quantos de nós pensávamos alguma coisa sobre algum assunto há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e hoje você pensa completamente diferente? Quem? Um monte, né? Não é assim? Com relação a tudo, com relação a Deus, com relação à vida, com relação ao casamento, com relação a tudo na vida. Porque a maturidade chegou na sua vida, as experiências vieram sobre a sua vida e hoje você tem um novo prisma sobre aquela situação. Aquele argumento que você tinha foi desconstruído e agora com a experiência que você tem, foi reconstruído uma nova maneira de pensar. Algumas semanas atrás a gente falava sobre o filho maduro. Lembra que nós falávamos sobre isso? A maturidade. E maturidade é uma coisa que dói. Maturidade significa passar por essas feridas, ser atado, como diz o texto, passar por desconstruções para que construções apareçam, construções novas. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas quando a gente tem filho na idade de escola, a gente passa a dura realidade de ter que sentar e fazer dever com o filho e pensar que tudo que você aprendeu, metade não serve para nada. Mudou tudo, já viu essa? Esses dias eu estava fazendo uma arrumação na minha casa, de vez em quando me dá os 5 minutos. Eu tinha guardado todos os livros didáticos dos meus filhos, porque eu acho assim um dos piores pecados possíveis jogar fora um livro. Guardei.
Minha filha está com 30 e tantos anos, né? O meu filho está com 29, então, muito tempo. E aí, liguei para a Vanessa, né? Vanessa é diretora da escola aqui do Amanda. Falei, Vanessa, eu estou com esses livros. Um livro de física, que lindo. Olha só, custou uma fortuna na época. Um livro de matemática, aqueles livros grandões. Eu falei, será que não serve para alguma coisa, para alguma criança, para estudo? Ela, Silvia, está tudo desatualizado. Não tinha nada para fazer. Nem fogueira dá para fazer com aqueles livros. As coisas foram desconstruídas. E hoje é reconstruída de uma outra forma. A gramática mudou. E história, meus irmãos, história. Ainda bem que Júnior saiu. Coisa triste. Tudo que você aprendeu lá atrás, aí quando você vai ver hoje, não é nada mais aquilo. Tudo aquilo que você romantizou, aquela coisa bonita, descobrimento do Brasil, independência, nada, não foi nada disso. Aí você fica arrasado, porque tudo que você aprendeu, tudo não, né? Muita coisa foi útil. Mas as coisas mudaram. Isso é um processo de desconstrução. Eu estou falando aqui na área de ensino, na área acadêmica, na área de entendimento, de aprendizado. Mas isso serve para todas as áreas da nossa vida. Há muitas áreas que precisamos passar por uma desconstrução para reconstruirmos alguma coisa. Nós agora estávamos falando ali, eu, pastor Júnior e pastor Juliano, e Juliano estava falando do pé dele, né, que ele machucou, e ele estava dizendo que sempre tem um para vir para contar uma história bem horrível, para você ficar bem apavorado com o seu problema. E a gente estava falando sobre questão de mulheres que engravidam, e aí o maior problema é que vem as avós com aquelas coisas assim lá de trás, que hoje nem se usa mais, que já está comprovado que o negócio não funciona. E aí a grande dificuldade entre o atual, as coisas que foram desconstruídas ao longo do tempo e que hoje são diferentes. Por quê? Existe um movimento. Você não pode ter a expectativa de pensar hoje como você pensava há 20 anos atrás. Seu casamento hoje não vai ser igual a quando você casou. Porque há coisas e há conceitos que precisam ser desconstruídos para que venha a construção nova, para que venha a coisa mais atualizada, que venha a coisa mais moderna, a coisa mais madura. Passamos pela desconstrução. O texto diz, ele feriu e ele mesmo vai atar. Há momentos na vida em que nós somos despedaçados. É isso ou não é, queridos? Há momentos que a gente passa por uma situação que você é despedaçado, destroçado. Em outras palavras, você vira pó numa circunstância da sua vida, seja em que área for. E às vezes a gente questiona Deus e pergunta, Senhor, mas por quê? Despedaçar significa virar, tornar pó. Às vezes numa estratégia que você tem, às vezes nos seus negócios, às vezes num sonho, num projeto de vida que você tinha, às vezes em relação à sua estrutura interna. De repente acontece alguma coisa que vem para despedaçar, te fazer no pó de novo. É justamente nesse ponto que eu quero chegar com você. Na desconstrução, o pó se torna em barro. Você se lembra que na palavra de Deus, a matéria-prima que Deus usa para criar o homem é o pó, é o barro. E que do barro ele fez o homem. Há momentos, meu querido, que todo o seu intelecto, todo o seu conhecimento, toda a sua estrutura emocional, tudo que você tem, são despedaçados para que volte ao pó,
para que aquele que criou volte e molde novamente e faça de novo alguma coisa nova. Por isso a importância da desconstrução, voltar a ser pó. Quando ele despedaça, como diz o texto, nós voltamos a ser aquela matéria-prima inicial, o barro, de onde tudo começou. Vamos lembrar lá em Gênesis. Deus, no capítulo 2, Deus cria o homem de uma forma diferente do que ele cria todo o resto das coisas. Quando ele cria os mares, os animais, a terra, todas as coisas, ele usa a palavra. Ele usa o logos, diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja águas embaixo e em cima, e houve águas. Haja firmamento na terra, e assim foi. A matéria-prima que Deus usa para criar todas as coisas no universo é a palavra, a autoridade da palavra, o logos. Ele falou e assim se fez. Mas quando ele vai criar o homem, ele usa uma outra matéria-prima. A palavra diz que ele fez um barro, do pó da terra ele fez um barro. E ele moldou o ser humano. No hebraico original usa o termo yatsa, que quer dizer moldar, que quer dizer formar. Olha que coisa interessante, ele não podia usar a mesma estratégia que ele criou todas as coisas? Haja um homem, bum, houve um homem. Podia, assim como foi todos os animais. Mas quando ele faz o homem, ele faz moldando com o barro da terra, o pó da terra, matéria-prima da terra. É interessante porque hoje, quando a pessoa morre, ela é enterrada e ela volta ao pó, né? E é interessante porque Deus então soprou o fôlego de vida sobre o homem, e ali ele se fez ser vivente, como diz a palavra, a imagem e semelhança de Deus. E quando ele cria todas as outras coisas, ele cria com a palavra. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, meu querido, quando nós somos despedaçados, e aí eu estou falando, obviamente, em figura de linguagem. Muitas vezes nós somos despedaçados com situações, com circunstâncias, com lutas na vida, com coisas que nós passamos, e a gente volta ao pó. Sabe por quê? É nessa situação que Deus começa a moldar e fazer algo novo. Assim como a Jeremias, ele dá uma ordem, e de Jeremias desce à casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, Jeremias observa. O oleiro é aquele que faz o barro, o vaso de barro, os utensílios de barro. E Jeremias observa, e Deus diz assim, lá em Jeremias 18:6: ó povo de Israel, por acaso não posso fazer com vocês a mesma coisa que este oleiro fez com o barro? Muitas vezes, meu querido, Deus precisa nos levar a essa condição de sermos pó de novo, para a gente voltar à roda do oleiro e sermos de novo amassados, triturados, esmagados, porque crescer dói, né? E ali Deus começa a fazer algo novo. Nesse caso, Jeremias vê aquele oleiro fazendo um vaso novo. Às vezes a desconstrução é necessária, porque Deus precisa fazer algo novo. E Ele pega aquele pó, porque diz: agora a matéria-prima está aqui. Eu vou refazer, eu vou reconstruir, eu vou moldar de novo, eu vou formar de novo. É engraçado porque toda vez que eu ouço falar nessa história do oleiro, Jeremias e tal, sempre tive
a ideia de que se referia à questão de pecado. O vaso quebrou porque não era bom, porque fez o que não devia, quebrou e então o oleiro faz de novo. Mas não necessariamente. Eu creio que há momentos na nossa vida em que Deus de fato desconstrói estruturas nossas, convicções, nosso interior, circunstâncias, às vezes na família, para que Ele possa de novo voltar à roda e do barro voltar a moldar em alguma coisa nova, alguma coisa que tem um propósito dele dali para diante. E é interessante porque quando a gente fala sobre moldar, sobre barro, nós estamos falando que junto daquele amassar, moldar, colocar na roda para ir girando e moldando o que Deus quer, as impressões digitais daquele oleiro ficam gravados naquele vaso. Quando Deus te criou, quando Deus criou o homem, meu querido, Ele fez do barro com as suas próprias mãos. Poderia ter mandado anjos fazer, poderia ter dado uma ordem, poderia ter feito de N formas, mas Ele mesmo pega o barro, molda do jeito que Ele quer, coloca impresso as suas digitais, porque não era uma criação qualquer, era imagem e semelhança de Deus. Assim era o ser humano. O pó e a água. A palavra de Deus diz que do trono de Deus fluem rios de água viva, constantemente, continuamente. Então, meu querido, aquela área da sua vida que você viu que está sendo desconstruída, ou que foi desconstruída em algum momento, que hoje é pó, eu quero te dizer que do trono de Deus fluem águas, e o pó com a água é o barro, é a matéria-prima para Deus refazer aquilo que Ele quer na sua vida. Existe um propósito, existe uma necessidade dessas desconstruções da nossa vida. Quando Ele cria o homem, Ele molda, Ele imprime as suas digitais. O que acontece é que ao longo da nossa vida, outras digitais vão sendo incluídas no nosso vaso, digamos assim. Pessoas que nós admiramos, pessoas que a gente se espelha, pessoas que a gente se molda, pessoas que a gente olha como referência. Essas digitais vão formando esse vaso. E é por isso que às vezes Deus tem que dar um basta e dizer assim: está na hora de desfazer, virar pó, para começar tudo de novo, para que eu faça o que eu quero a partir desse barro. Ele molda segundo o seu propósito. Ele desconstrói para moldar de novo. Então, meu querido, não se espante com situações e circunstâncias que acontecem na sua vida e você acha assim: acabou tudo, não tem jeito, aquela situação não tem solução. Não, meu querido. Muitas vezes são situações em que Deus está de fato desconstruindo, porque precisa virar pó para de novo construir o que Ele tem propósito de fazer na sua vida. Onde Ele quer chegar, onde Ele quer que você chegue. Mas para isso precisa refazer, precisa reconstruir com as digitais daquele que é o grande oleiro. É aquele que nos molda. Lembra que já falamos algumas vezes que o propósito de Deus para conosco, Ele tem propósitos específicos com a nossa vida. Então há momentos que, para nos colocar no propósito de Deus, há necessidade dessa moldagem nova, dessa reconfiguração.
desse novo formato. E estudando sobre isso, eu aprendi algumas coisas bem interessantes que eu queria compartilhar com você. Cientistas estudando sobre o DNA humano chegaram à conclusão de que existe uma sequência numérica no DNA humano que se repete. A sequência é 10, 5, 6, 5. E eles começaram a observar que essa sequência, nem me pergunte como, isso é o máximo que a minha ciência consegue chegar. Eu sei que tem essa sequência que se repete. E aí, fazendo um estudo sobre isso, os estudantes sobre essa palavra vão ver que Yahvé se escreve YHWI. Yahvé é a palavra em hebraico para Jeová, para Yahvé, como a gente fala em português. E cada letra do alfabeto hebraico corresponde a uma letra e um número. Diferente do português, que a gente tem a ordem numérica e a ordem alfabética. No hebraico, cada letra se refere a um número. E o interessante, eu queria que colocasse ali no telão, pedir para o pessoal colocar, é que eles chegaram à conclusão de que Yahvé é exatamente essa sequência de números que os cientistas descobriram no DNA humano. 10, 5, 6, 5. Daqui a pouco de novo, 10, 5, 6, 5. Yahvé. É como se Deus colocasse a sua assinatura no DNA humano. Porque Ele fez da sua própria mão. Ele moldou, Ele formou, do barro Ele pegou e Ele fez a criatura, soprou o sopro divino e fez do homem ser vivente, imagem e semelhança de Deus. Ah, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, você não é qualquer um. Você não é uma pessoa aleatória que apareceu no planeta. A partir do seu DNA já tem a assinatura de Deus. Tudo que acontece na sua vida, meu querido, tem as digitais daquele que te molda. E aí a pergunta que eu te faço é: quem tem te moldado? Porque a gente vive num tempo em que a gente é moldado, a gente é influenciado por pessoas na internet e a gente segue pessoas, a gente ouve pessoas e muitas vezes aquele padrão, aquela moldagem daquela pessoa passa a ser a minha e nem sempre é o que a Bíblia diz. Mas eu gosto muito de fulano e cicrano tem uma palavra muito boa, gosto de seguir não sei quem. E às vezes, meu querido, a sua moldagem está sendo aquilo que você está ouvindo, que às vezes você não tem paciência, disciplina de abrir a sua Bíblia e dizer o que será que a Bíblia fala sobre isso. Ah, mas o pastor apóstolo fulano de tal falou. Está na Bíblia? É o que a Bíblia diz? Porque hoje a gente vive uma grande confusão. A gente tem que tomar um cuidado imenso naquilo que a gente ouve. Porque nem tudo que se diz palavra de Deus é palavra de Deus. Às vezes tem uma pitadinha, mas que não tem conteúdo nenhum, não está de acordo com a palavra do Senhor. Quem tem nos modelado, a gente usa muito esse termo hoje em dia, a quem a gente está seguindo, quem a gente ouve, quem a gente se espelha, quem a gente se inspira. Quem que a gente tem permitido deixar as suas digitais na sua vida, no seu casamento? Às vezes você está lá na internet ouvindo conselhos sobre casamento de uma pessoa que é um fracasso no casamento, de uma pessoa que não tem fundamento bíblico nenhum do que a Bíblia fala sobre isso, e você está moldando o seu casamento de acordo com A, B ou C que você está ouvindo, que tem uma palavra ótima, só não é bíblica. Né? Às vezes é uma filosofia linda, mas não é Bíblia. Quem tem te moldado, meu querido?
quem você tem se espelhado. Quando Deus te fez, Ele imprimiu as digitais dele em você. Mas ao longo da vida, outras digitais vão nos influenciando. O que faz muitas vezes que Deus nos coloque de novo no pó, coloque de volta na roda do oleiro para fazer de novo. Porque já perdeu a sua característica, já perdeu a sua formação, já perdeu a sua razão de ser, o seu propósito na vida. A modelagem já é outra. Quando o oleiro diz lá, não, mas aí quebrou e o vaso já não serve mais, é porque às vezes houve tanta influência e ele precisa refazer. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, quero que você guarde no seu coração. Há situações na sua vida que Deus desconstrói e você fica, meu Deus, eu não entendo, porque às vezes um desemprego, uma situação apertada financeiramente, o falecimento de alguém, o fim de um casamento, situações que acontecem na vida e você fica desorientado, às vezes até culpando a Deus. Sabe o que Deus está fazendo com você, meu querido? Está desconstruindo determinadas coisas na sua vida, porque é necessário reconstruir. Talvez para esse momento, para esse novo tempo, para essa estação, para esse ciclo, para o que Ele tem na sua vida daqui para diante. É necessário reconstruir. É necessário ressuscitar algumas coisas que hoje estão no pó. Já não tem mais nada. Efésios 2:10. Efésios 2:10. O louvor pode subir, por favor. Já estou terminando. Efésios 2:10 diz assim. Espera aí que eu não marquei. Efésios 2. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Querido, nós fomos feitos com um propósito. Fomos feitos pela mão dele, com um propósito, com um objetivo específico. E o texto diz, para as boas obras. Existe uma finalidade, existe um propósito na sua vida, no seu casamento, na sua vida com Deus. Existe um propósito. Fomos feitos para boas obras. Aquele que fez a ferida, como nós lemos em Oséias, é aquele que atará. Aquele que está talvez num processo de desconstrução na sua vida, é aquele que do pó vai fazer o barro de novo e vai refazer aquilo que virou pó. Meu querido, quais são as feridas que talvez você adquiriu ao longo da sua história, da sua experiência de vida? Quais são as feridas que hoje talvez ainda te machucam? Quais são as áreas da sua vida que você tem sido desconstruído? Hoje Deus te trouxe aqui para que você tivesse um entendimento do motivo para o qual Ele permite que as coisas aconteçam na sua vida. Não adianta bater pé, não adianta ficar aborrecido com Deus, não adianta fazer manha, não adianta nada disso. É entender o propósito que Deus tem em te fazer pó de novo para começar tudo de novo. Nas áreas específicas. Eu não digo que seja em todas as áreas da sua vida, mas às vezes há áreas na sua vida que Deus de fato tem trabalhado para desconstruir algumas coisas. Mas quando Ele desconstrói, Ele não desconstrói para destruir, mas para reconstruir algo novo.
um projeto novo, de acordo, alinhado com o propósito que Ele tem para a sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. Feche seus olhos. Esse é um momento de reflexão. Um momento seu com o Senhor. Eu quero que você pare e pense. Talvez existam feridas ainda na sua alma de tempos atrás. E Deus hoje te diz: eu permiti essa ferida, mas eu mesmo vou atar, eu mesmo vou curar. Talvez existam áreas na sua vida que estão passando por uma desconstrução, porque Deus quer construir algo novo. Você já não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Seu casamento já não é o mesmo de quando começou o casamento. A fase que você está vivendo com seus filhos já não é mais a fase de quando eles eram bebês. Sua vida ministerial, sua vida de consagração ao Senhor, hoje não pode ser igual a 10 anos atrás, se não tem alguma coisa errada. Em que área Deus tem permitido situações? Você consegue entender que essas situações são para que você, do pó, seja reconstruído? Coloca diante do Senhor essas áreas, essas situações em que você hoje precisa que Deus esteja atando, curando, refazendo o que precisa ser refeito. À medida que nós estivermos cantando, se você sentir desejo de estar aqui no altar, colocando áreas da sua vida, fique à vontade. Meu querido, é uma hora sua com Deus. Se você entendeu, se essa palavra te caiu no coração com sentido, faça isso. Vamos adorar o Senhor. Eu quero ser